Se a gente for partir desse raciocínio do Glaucio, a gente vai concluir, por exemplo, que a anarquia comunista, como nunca existiu, também não poderia ser defendida. Se nós somos incoerentes porque estamos defendendo algo que nunca existiu, então o Glaucio também está sendo incoerente porque ele defende uma anarquia comunista, que é uma coisa que nunca existiu. Mas nós podemos fazer sim, nós podemos olhar paralelos na história de sociedades que chegaram muito perto do comunismo, ok? Nós tivemos a antiga União Soviética, nós tivemos a China de Mao Tse-tung, hoje nós temos Cuba, Coreia do Norte, Irã, nós temos a Venezuela, que são exemplos do que poderia acontecer em uma sociedade comunista. Esses países que eu citei são comunistas de fato? Logicamente que não. Faltam alguns detalhes para que eles sejam comunistas. Porém, como eles aplicam alguns conceitos de comunismo real, então a gente pode ver, sim, o que um comunismo de fato poderia causar, observando esses países que se aproximam muito de um ideal comunista. Ok? Bom, para começar, houveram várias experiências autogeridas, autogestionadas, né, e foram organizadas de forma coletiva. Você pegar a Guerra Civil Espanhola, eles chegaram até a estabelecer um modelo de produção heterogêneo, que aí poderiam produzir para vários setores, né. Então, houve uma experiência onde pessoas puderam trabalhar de forma coletiva, sem que tivesse uma hierarquia. Além disso, a gente tem um exemplo aqui, que é a Frasco, que foi tomada sob o controle operário, e ela é gerida e administrada por um grupo de pessoas. Não precisa ter um patrão hierárquico e que vai estar estabelecendo aí uma ação de poder, né? Uma ação que é a negação do anarquismo, né? O anarquismo não quer uma instituição hierárquica. Com relação às várias experiências que você citou, e você deve ter ouvido isso antes já, elas são experiências lideradas por um chefe de Estado, né? Que é o objetivo final tanto do marxismo quanto do anarquismo, a destruição do Estado. Para começar, né? Se você pegar as experiências desde o começo, historicamente, aí você precisa fazer uma revisão inteira sobre a questão, por exemplo, dos soviets, como eles começaram, o que eram os conselhos populares, qual que era a organização disso e para onde eles iam. A Guerra Civil Espanhola também é muito interessante para você ver como algumas cidades chegaram até a extinguir o uso da moeda, né? Porque chegou a não ser mais necessário em alguns lugares. Mas foram décadas de ação para isso, décadas, e no final disso, na Guerra Civil Espanhola, os fascistas se juntaram com os liberais e até com alguns bolcheviques para poder eliminar essa organização, né? Então, não só existiram essas experiências, como elas ainda existem. Se você pegar o exemplo, por exemplo, dos zapatistas, eles têm como se organizar lá produzindo minimamente. O que está barrando esses grupos é justamente o Estado e o corporativismo.